Olá, seja bem-vindo de volta a mais uma aula da nossa trilha de crescimento MIV. Nós estamos tratando nesse módulo sobre a oração, certo? Agora vamos falar sobre um assunto interessante. Isso é por que nós terminamos as nossas orações com aquela expressão, em nome de Jesus, amém. Por que nós falamos isso, certo? Então vamos lá, vamos primeiro para João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso, o Pai me ama. O Pai ama quem? Jesus. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Certo? Então, olha só, aqui fala que eu tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Jesus tinha autoridade para entregar a sua vida. Ele era o único que tinha essa autoridade. Essa autoridade aqui está falando sobre um poder de escolha. Não havia ninguém na face da terra que tinha esse poder de escolha, de poder se entregar em favor de cada um de nós. Ninguém tinha o poder da redenção. Jesus era o único que tinha esse poder. E por quê? Por que ele tinha esse poder? Porque ele foi o único que nasceu espiritualmente vivo. Ele era o único que preenchia os requisitos. Ele foi o único que cumpriu ali toda a lei, certo? Ele era o único que tinha uma natureza, a verdadeira natureza de Deus dentro de si. Amém? Então, olha só. Depois de Adão havia nascido espiritualmente vivo. Mas quando ele pecou, houve a morte espiritual. Caiu, certo? Então, nos 4.000 anos que se seguiram depois de Adão, houve apenas um homem que nasceu espiritualmente vivo. Quem foi? Jesus. Adão havia recebido autoridade sobre a terra e o poder de escolha, certo? E essa autoridade ela permaneceu sobre o homem. Só que agora o homem era caído. O homem tinha um espírito maligno, um espírito de trevas, certo? Um espírito, uma natureza semelhante à natureza do diabo, certo? Então o homem não era capaz mais de reaver essa autoridade para a redenção da humanidade, porque não havia nenhum que tinha a natureza de Deus, porque o primeiro homem já perdeu essa natureza. Quando a gente olha ali a história de Adão, a gente vê que o primeiro filho dele, Caim, que é a primeira pessoa na face da terra que nasceu com a natureza, certo? Com a velha natureza, com a natureza de pecado, ele foi um assassino. Então, ou seja, isso é o que havia no homem depois que Adão caiu, depois que Adão pecou e entrou na morte espiritual. Mas 4.000 anos depois, certo? Na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Nasceu Jesus, certo? Uma luz que brilhou na escuridão. A única luz acesa em toda a terra. Então Jesus era o único homem que estava espiritualmente vivo e com a natureza de Deus dentro de si. E essa vida que estava em Jesus, seu espírito vivo, era a autoridade, era o poder de escolha que ele havia recebido do Pai para dar a sua vida e para reavê-la. Certo? Essa vida que estava em Jesus é o que capacitava para que ele recebesse essa autoridade. Então essa autoridade foi dada a Jesus por meio da sua nova natureza. Ou seja, por meio da sua natureza, né? Que ele já nasceu com essa natureza. Certo? E a autoridade de Jesus, homem, estava no fato de ser ele o único digno de executar a obra da redenção. Jesus era o único que era digno de morrer naquela cruz. Por isso que quando ele foi no Getsemane, ele orava ali, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Certo? Acho que se tivesse uma outra forma, o Pai teria atendido aquela oração de Jesus. Teria atendido ali aquele momento, aquele pedido de Jesus, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, sem que eu vá para a cruz. Mas eu imagino o Pai ali fazendo as suas milhões de contas, todas as equações,
e não havia uma saída. Por quê? Porque não havia ninguém na face da terra espiritualmente vivo e com a natureza de Deus que pudesse receber essa autoridade de nos dar redenção. Jesus era o único. Jesus foi o único que recebeu essa autoridade. Pois ele era o único que preenchia os requisitos: estar espiritualmente vivo e ter a natureza de Deus. Vamos lá para João 14, versículos 12 a 15. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha só aqui, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Por isso que a gente fala em nome de Jesus, certo? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente vê aqui que no versículo 12 ele fala assim, ó, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que obras maiores são essas que nós faremos? Essas obras maiores são o seguinte: antes de Jesus, Moisés realizou grandes milagres, o Mar Vermelho se abriu, não foi? Vieram as pragas no Egito, Eliseu realizou milagres, Elias realizou milagres, até um burro falou, uma baleia expulsou, engoliu Jonas e o expulsou ali na praia, né? Ou seja, tivemos vários milagres sensacionais. Jesus andou por sobre as águas também, né? Jesus curou ali tantas pessoas, né? Mas qual é o milagre maior que nós poderíamos fazer e que ainda não tinha, ninguém tinha feito ainda? O milagre do novo nascimento, certo? Obras maiores farás. Essa é a obra maior que eu e você podemos fazer. Nós podemos anunciar o Evangelho, as pessoas podem nascer de novo. E esse é o maior milagre, certo? Que esse milagre aconteceu conosco, que nós fomos salvos quando nós recebemos Jesus, certo? E esse milagre aconteceu conosco por causa da substituição. Como assim, pastor? O que é essa substituição? Essa substituição é o seguinte: quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós estamos aceitando a substituição. Ou seja, ele foi julgado em nosso lugar. Então ele é o nosso substituto no julgamento. Então nós não somos mais condenados, certo? Ele está levando sobre si os nossos pecados, porque nós não poderíamos levar, porque nós éramos incapazes, não tínhamos uma nova natureza, certo? Mas Jesus é o nosso substituto. Então eu estou aceitando a obra da substituição que ele fez em meu lugar. Então ele foi julgado por todas as minhas falhas. Ele foi julgado por todos os meus pecados, certo? E ele levou sobre si a punição do meu pecado. Certo? Então, quando nós aceitamos essa substituição, nós entramos na vida. E nós entramos também na substituição, porque assim como ele é vivo, ele tem a vida de Deus dentro de si, ele tem a natureza de Deus dentro de si, eu também tenho a vida de Deus, a vida de Jesus em mim e a natureza de Deus em mim. Então eu entro na mesma situação, certo? De Jesus, eu entro na substituição. Então se ele pagou o preço, eu usufruo do que ele fez. Amém? Então a salvação é basicamente nós entrarmos na substituição. Então ele levou todas as enfermidades, então eu posso andar curado. Ele levou a pobreza, eu posso andar em prosperidade. Amém? E por que eu tenho que orar em nome de Jesus? Certo? Vamos avançar aqui. É por causa da autoridade de Jesus. Certo? Então, olha só, quem aceitou essa substituição foi salvo e recebeu a vida de Deus dentro de si. Em João capítulo 5, versículo 26, ele fala ali que o Pai tem a vida em si mesmo e deu ao Filho ter a vida em si mesmo. No versículo 21, diz que o Pai vivifica os mortos e deu ao Filho o direito de vivificar a todos a quem quer. Certo? Então Jesus, ele tem o direito de vivificar a todos a quem quer.
certo? Por quê? Porque ele foi vivificado primeiro. Amém? Porque ele tem a vida espiritual primeiro. E ele olha para mim e para você quando nós cremos, aceitamos que ele é o nosso substituto, certo? Nós entramos na vida, nós nascemos de novo e recebemos a vida de Deus dentro de nós. Então, olha só, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos orando com a vida dele em nós, certo? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, tem muitos aposentos, como se fosse uma casa com muitos quartos. Então Jesus foi e pegou ali o primeiro quarto. E quando ele pegou aquele primeiro quarto, ele abriu a porta para que eu e você pudéssemos entrar, cada um em sua morada na casa do Pai. Ele abriu a porta para que entrássemos na família de Deus. Então, quando oramos em nome de Jesus, estamos orando com a vida dele em nós. Certo? Estamos orando dessa posição que nós recebemos por causa dele. E oramos com a autoridade dele em nosso espírito. Certo? É como o subestabelecimento de uma procuração. Eu trabalhei num banco, fui gerente de um banco quase 15 anos, e o banco funcionava assim, ó, tinha um presidente do banco, e aquele presidente do banco, ele comandava toda a empresa, ele tinha autoridade ali sobre todas as coisas da empresa, né? E aí ele fazia uma procuração, passando a autoridade que ele tinha aos superintendentes em cada estado. Ou seja, a autoridade do presidente do banco, ele transmitia para o superintendente em cada estado. E esse superintendente, ele fazia um subestabelecimento, ou seja, ele pegava aquela procuração e ele passava para cada gerente em cada agência, certo? Então eu tinha, por exemplo, uma procuração do superintendente, que na prática era uma procuração direta do presidente, certo? Estou explicando isso para mostrar o seguinte, que eu e você temos a autoridade do Pai. O Pai deu autoridade ao Filho, certo? E nós recebemos a autoridade do Filho. Que a vida que estava no Pai estava em Jesus. E a vida que estava em Jesus está em nós. Amém? Então a autoridade que estava sobre Jesus, lá em Efésios fala, né? Lá em Efésios fala que Deus deu ao Filho, a Jesus, toda a autoridade, certo? E Jesus foi entregue à igreja, foi entregue a mim e a você. Então quando nós oramos em nome de Jesus, não é simplesmente um copia e cola, não é simplesmente uma frase solta, né? Nós estamos dizendo o seguinte, eu estou usando aqui a autoridade que eu recebi de Jesus. Eu nessa minha oração, eu oro com fé, eu oro com ousadia, e essa oração está baseada na substituição que eu aceitei na obra de Jesus. O que Jesus fez, eu recebi. O que Jesus fez é a verdade hoje na minha vida. Então, quando eu oro em fé, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, no poder que Jesus delegou a cada um de nós. Amém? Então, ou seja, orar em nome de Jesus não é simplesmente uma frasezinha bonita para terminar a oração. É uma expressão de autoridade verdadeira. Uma expressão que nós recebemos essa autoridade de Jesus. E essa autoridade veio do Pai, que foi delegada a nós. Mas ela sempre passa por Jesus, certo? Porque Ele é a porta. Em João capítulo 10 diz que eu sou a porta, certo? E Ele também é o bom pastor. Amém? Então, olha só. Quero ler de novo aqui esse versículo, não é? Tenho a autoridade para a entregar e também para reavê-la. Jesus tinha o poder da escolha, de entregar a sua vida e de reaver a sua vida. Ele escolheu entregar e ele escolheu reaver. E quando ele se entregou, nós morremos com ele. O nosso velho homem morreu. E quando ele reaveu a sua vida, nós revivemos com ele. Nós nascemos com uma nova vida, nascemos com o Espírito vivo e com a nova natureza. E aí ele se virou para nós e falou assim, agora você tem a minha autoridade. Então, em meu nome, olha só, no outro versículo que nós vimos aqui, né? Obras maiores farás, né? E tudo quanto pedires em meu nome, ou seja, tudo que nós pedirmos na autoridade de Jesus que nós recebemos, isso farei. Ou seja, isso será feito. Mas olha só, tem um detalhe importante, né? A fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Amém? Então, a nossa oração, ela precisa glorificar Jesus, precisa glorificar o Pai. O Pai é glorificado no Filho, por meio de você, por meio de mim, por meio da nossa oração, por meio da nossa vida, por meio da vida que nós recebemos dele. Nós glorificamos o Senhor. Então, o Pai é glorificado no Filho. Então, quando eu falo em nome de Jesus, é uma autoridade que eu estou exercendo em fé. Eu estou glorificando o Pai por meio de Jesus. Amém? Espero que você tenha compreendido bem essa aula, né? Qualquer dúvida, faça pergunta aqui embaixo, né? Tem campos aqui que você pode comentar, pode fazer perguntas, né? Amém? Se quiser, tem aí, você pode clicar aí embaixo também, que você pode ter um acesso direto comigo aí pelo WhatsApp. Você pode fazer pergunta. Beleza? Estamos aqui, o meu trabalho é servir você, certo? Eu tenho prazer em servir. Amém? Foi esse o mandato que eu recebi do meu Pai. Então, fica com Deus e vamos aí para a próxima aula.